Olá, que bom ter a companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje, o foco é um campo que, presta ganhando um novo fôlego, a formação teológica no mundo contemporâneo. Uhum, É que o interesse por teologia parece ir além dos seminários e conventos, né? A gente está aqui com um material interessante da Universidade Católica Dom Bosco, a UCDB virtual, focado no estágio supervisionado de teologia. exato. É um guia voltado para os estudantes, mas que revela muito sobre como a teologia católica busca se posicionar hoje, sabe? Entendi. O documento detalha a importância de conectar a teoria com a prática, de dialogar com os desafios atuais, tentando superar aquela imagem, talvez, de uma disciplina puramente acadêmica ou fechada em si mesma. Perfeito. Então, nossa missão aqui é investigar o que esse material nos diz sobre o propósito de estudar teologia hoje, que tipo de profissional se espera formar. Certo. E, crucialmente, como a experiência prática do estágio contribui para formar as tais pessoas transformadoras que o documento menciona. Parece um bom ponto de partida para a gente desenrolar isso. Com certeza. O material já começa com uma referência forte, né? Ao Papa Francisco, falando da necessidade das escolas de teologia se renovarem, praticarem o discernimento e adotarem um modo de proceder dialógico. Uhum. Ele usa uma imagem curiosa. Teólogos como etnógrafos espirituais da alma dos povos. Isso sugere, assim, uma teologia muito mais pé no chão, ouvindo a realidade antes de falar. Exatamente. Essa fala do Papa Francisco capta um movimento importante, sabe? A teologia, na visão dele, precisa ser quirigmática, ou seja, centrada no anúncio fundamental da fé, mas também praticar o discernimento, a misericórdia, o acolhimento. Tá. E essa necessidade de diálogo não é uma invenção de agora, né? Mas talvez uma urgência mais sentida hoje. Historicamente, a teologia teve fases bem distintas. Nos primeiros séculos, com a patrística, o foco era a sabedoria, a interpretação das escrituras, a espiritualidade. Foi um período muito rico de fundamentação. A era dos chamados padres da igreja, tipo Agostinho, essas figuras? Isso. Depois, na Idade Média, tivemos a escolástica. Aí a busca foi estruturar a teologia como uma ciência, usando ferramentas da filosofia. Santo Tomás de Aquino é o grande nome desse período, né? Tentando harmonizar fé e razão de um modo bem sistemático. E essa fase durou muito tempo, né? Dominou por séculos. Só mais recentemente é que surgiram as teologias modernas na Europa e depois as chamadas teologias contextuais, que reagem a realidades específicas. E imagino que a América Latina tem um papel particular nesse cenário mais recente. O material cita a teologia da libertação e o impacto de conferências como Medellín, Puebla, Aparecida, mas essa teologia da libertação não foi, e ainda é, um ponto de tensão dentro da própria igreja? Como o material lida com isso ao incluí-la nessa trajetória? Ele entra nessa polêmica? Olha, é uma ótima pergunta. O material não entra nos detalhes das controvérsias, sabe? Mas a inclui como parte significativa do florescimento teológico pós-Concílio Vaticano II, aqui na América Latina. Entendi. O ponto destacado é que aqui se desenvolveram métodos próprios de reflexão teológica, como a leitura popular da Bíblia, muito conectada à realidade social. As conferências que você citou, Medellín lá em 68, Puebla em 79, Santo Domingo 92 e Aparecida em 2007, são vistas como marcos Importantes. onde o episcopado latino-americano buscou responder aos desafios do continente, como a pobreza, a injustiça social. A inclusão no material sinaliza que essa vertente, com suas ênfases e métodos, faz parte da história recente e ajudou a moldar a ideia de uma teologia mais engajada socialmente, mesmo que aspectos dela tenham sido, debatidos ou precisado de clarificações por Roma. Compreendo. Fica claro que houve um movimento, talvez de uma teologia mais autocentrada para uma que busca dialogar mais intensamente com o mundo. E falando dessa conexão com a realidade, que perfil de teólogo essa formação busca construir? O material da UCDB elenca um conhecimento sólido em áreas clássicas, Bíblia, dogmática. Que é o estudo das doutrinas fundamentais. Isso. Pastoral, direito canônico, história da igreja, teologia moral. Mas não para por aí, né? Não mesmo.
O conhecimento técnico é a base, claro, mas o perfil vai além. O documento enfatiza a capacidade de interpretar o fenômeno humano e religioso no seu contexto, ter boas habilidades de relacionamento interpessoal e uma visão eclesial ampla. Uhum. E um ponto que retorna com força é a capacidade de contribuir para a transformação social, com base nos direitos humanos e na luta contra as desigualdades. Eles recuperam aquela citação do documento de Aparecida que é quase um soco no estômago, né? Aquela da contradição. Essa mesma. É uma contradição dolorosa que o continente com o maior número de católicos seja também o de maior iniquidade social. É muito forte. É realmente impactante. Mostra uma autocrítica forte. Então, a formação não visa só formar alguém que entende a doutrina, mas alguém que se sente compelido a agir por causa dela. Precisamente, a formação quer capacitar para a ação no mundo, e isso passa necessariamente pelo diálogo, pelo respeito, pela tolerância. A ideia não é formar militantes num sentido ideológico estrito, sabe? Mas pessoas capazes de construir pontes. E imagino que isso se conecte diretamente com o diálogo para além dos muros da igreja. O material fala em diálogo ecumênico, interreligioso e uma teologia inserida. Isso me lembra, de novo, a ideia dos etnógrafos espirituais. Para ser um bom etnógrafo, tem que entender e respeitar o outro, né? Perfeita conexão. As diretrizes curriculares nacionais para o curso de teologia que são citadas no material são explícitas sobre isso. Elas esperam que o egresso atue proativamente na promoção do diálogo, do respeito e da colaboração em relação às outras tradições religiosas e aos que não creem. Ah, interessante. Não é só boa vontade. Não. Veja que não é só uma questão de boa vontade. É uma competência profissional esperada. Exige conhecimento real das outras tradições, das visões de mundo diferentes e uma disposição genuína para encontrar pontos de contato, buscando a paz e o respeito mútuo. O material até usa o exemplo da diversidade cultural de Mato Grosso do Sul, onde fica um CDB com populações indígenas, comunidades de imigrantes, questões ambientais específicas dos biomas locais, como um laboratório que exige essa teologia contextualizada. Sim, é um bom exemplo de como a realidade local concreta desafia a teologia não ser genérica ou abstrata. Ela precisa ser capaz de conversar com essas culturas, com esses desafios, com as dores e esperanças das pessoas naquele lugar específico. E como a formação garante que essa conexão com a realidade não fique só no discurso. Aqui entra, eu imagino, o estágio pastoral supervisionado, que é o foco principal do material. Por que ele é tão central nesse modelo de formação? É só para cumprir tabela? Não, de jeito nenhum. O estágio é visto como absolutamente crucial. As próprias diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, o definem como uma atividade de experiência social, que articula teoria e prática. Uhum. Na UCDB, ele está inserido num projeto maior chamado Conecta Vidas, que já no nome entrega a intenção, né? Formar pessoas transformadoras. O estágio se torna um espaço privilegiado para desenvolver habilidades que não se aprende só nos livros. Trabalhar em equipe, participar de projetos reais. A famosa mão na massa. Isso. E talvez o mais importante, aprender a conviver com a diferença, com o inesperado, com a complexidade do mundo real. Ele é a ponte indispensável entre o conteúdo estudado e as situações concretas que o futuro teólogo vai encontrar. Isso deve ser ainda mais relevante para um curso à distância, como o da UCDB, que atrai estudantes de contextos muito variados pelo Brasil. O estágio força a sair da tela e sujar os sapatos, por assim dizer. Exatamente. Ele ajuda a consolidar as competências esperadas e o campo de atuação do teólogo hoje, como aponta o material citando o teólogo Urbano Ziles, se alargou enormemente. Não é mais só o padre na paróquia ou o professor no seminário. Ampliou mesmo. Para onde? Sim. Ziles menciona a presença de teólogos em jornais, rádios, PV, universidades, comitês de ética, ONGs. O estágio prepara para o que a DCN chama de presença pública construtiva. Interessante essa ideia de presença pública construtiva.
Mas o material também faz questão de dizer que não se trata apenas de capacitação técnica, nem de doutrinação. Busca uma formação integral, acadêmica e cidadã. Como uma instituição confessional, como a UCDB, equilibra essa formação cidadã e aberta ao diálogo com sua identidade religiosa e específica. Não há um risco de tensão aí? É uma questão pertinente, sim. O material argumenta que a confessionalidade não deve ser um obstáculo, mas um ponto de partida para o diálogo. A formação integral buscaria justamente capacitar o estudante a articular sua perspectiva de fé com as exigências do rigor acadêmico e do diálogo respeitoso na sociedade plural. Entendi. O desafio é formar. Exato. O desafio é formar um profissional e um cidadão que seja, ao mesmo tempo, fiel às suas convicções e capaz de interagir construtivamente com quem pensa diferente, inclusive com quem não tem crença religiosa. O estágio seria um dos locais para exercitar essa habilidade complexa. Faz sentido. E como esse estágio funciona na prática? O guia descreve um processo em 3 etapas: observação, acompanhamento e intervenção. O foco do estágio 1, detalhado no documento, é a observação. O que diferencia essa observação de simplesmente dar uma olhada no lugar? É mais profundo. É muito mais do que dar uma olhada. A observação aqui é uma fase metodologicamente estruturada. O estudante não chega de mãos vazias, sabe? Ele já traz conceitos teóricos do curso sobre modelos de igreja, sobre métodos de ação pastoral, sobre análise social. As ferramentas que ele já tem. Isso. Com essas ferramentas, ele vai a campo, seja numa paróquia, numa ONG, numa escola, onde for, para entender a dinâmica daquele lugar. O objetivo é construir o que chamam de marco referencial, mapear os objetivos da instituição, quem são as pessoas envolvidas, os atores, como os processos funcionam, que atividades são realizadas, como eles planejam e avaliam o que fazem. É uma postura de presença ativa, analítica. Mas ainda sem colocar a mão na massa para mudar as coisas, certo? A ideia é primeiro compreender profundamente. O texto até associa a isso aquelas atitudes do Papa Francisco, de primeiriar e envolver-se. Mas imagino que possa ser difícil só observar, especialmente se o estudante vê algo que o incomoda ou que ele acha que poderia ser melhor. Dá uma agonia, não? Sem dúvida, essa contenção é um aprendizado importante. O rigor metodológico nessa fase é chave. A observação não é passiva, é um olhar atento, crítico, mas também, e isso é um diferencial da perspectiva teológica, um olhar de fé sobre aquela realidade. Um olhar de fé. Como assim? O material recorda a Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, que entende a realidade humana como um lugar teológico, um espaço onde Deus se manifesta e atua. Portanto, observar é também um ato de discernimento espiritual, sabe? Interessante. Essa etapa de observação cuidadosa é a base indispensável para as fases seguintes, de acompanhamento e intervenção. Corresponde ao primeiro passo do método clássico da teologia pastoral latino-americana. Ver, observar a realidade. Ver. Depois, julgar, analisar essa realidade à luz da fé e da doutrina. Julgar. E, por fim, agir, propor e realizar intervenções transformadoras. Ver, julgar, agir. Entendi a sequência. E para sistematizar essa observação, o estudante usa ferramentas tipo um diário de campo e elabora um diagnóstico institucional. É isso. E a escolha do local pode ser bem variada, refletindo aquela amplitude que a gente falou antes. Sim, as ferramentas ajudam a dar objetividade e profundidade à análise. E a flexibilidade na escolha do local é coerente com a ideia de que a teologia tem algo a dizer e a fazer em muitos âmbitos da sociedade. O fundamental nesta primeira etapa é a aplicação do método de observação e análise para realmente compreender o contexto antes de qualquer outra coisa. Olhando agora para o objetivo maior, o material conecta toda essa formação prática, especialmente o estágio, a um ideal de cristão mais engajado. Usa-se muito a expressão discípulo missionário.
O que isso significa na prática, para além do jargão da igreja? Essa expressão discípulo missionário ganhou muita força na Igreja Católica Latino-Americana a partir da Conferência de Aparecida, lá em 2007. Ela busca superar uma visão antiga que separava muito o papel do clero, que ensinava e agia, e dos leigos que basicamente recebiam. Ah, aquela divisão mais rígida. Isso, influenciada pela visão do Concílio Vaticano II, que entendia a igreja como povo de Deus, a ideia é que todo batizado, pelo fato de ser discípulo, ou seja, seguidor de Cristo, é também missionário. Todo mundo é missionário. Corresponsável pelo anúncio do evangelho e pela transformação do mundo segundo os valores cristãos. O estágio, ao colocar o estudante em contato direto com a ação e os desafios da realidade, seria um meio concreto de despertar e formar essa consciência de corresponsabilidade. Não é algo só para o padre ou para a freira. E o Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, que também é citada, fala em evangelizadores com o Espírito. O material até destaca 5 verbos que ele usa para descrever essa atitude: primeirar, tomar a iniciativa, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. Parece um chamado a uma fé bem menos passiva e talvez mais alegre, apesar dos problemas todos. Exatamente. É um chamado a uma fé encarnada, ativa, que não se fecha em si mesma. Essas ideias, discípulo missionário, evangelizador com o espírito, apontam para um tipo de fé que nasce de um encontro pessoal com Cristo, que é cultivada pela oração e pelo estudo, claro, mas que transborda necessariamente em compromisso com o próximo e com a justiça. Ou seja, não basta saber. Não se trata apenas de acumular conhecimento teológico, mas de permitir que esse conhecimento impulsione para uma ação transformadora, seja no ambiente da igreja, seja na sociedade em geral. A formação teológica, com o estágio como seu componente prático, visa ser um catalisador para esse tipo de protagonismo cristão. Fazendo uma síntese, então, o que emerge nesse material é uma visão da teologia que busca ser mais dinâmica, mais dialógica, profundamente conectada com as complexidades e desafios do mundo atual. Isso. O perfil do teólogo se amplia. Não basta o conhecimento acadêmico. São necessárias habilidades de comunicação, de análise da realidade social, de engajamento prático. E o estágio supervisionado aparece como uma ferramenta pedagógica-chave para tecer essa conexão entre a teoria aprendida e a prática vivida. Acertei. Perfeita síntese. O estágio transcende a ideia de um mero requisito para cumprir créditos. Ele funciona como um verdadeiro laboratório. É ali que o estudante exerce um olhar que é ao mesmo tempo crítico e de fé sobre as situações reais. Um laboratório mesmo. É onde aprende, muitas vezes errando e acertando, a planejar e implementar ações que busquem alguma transformação positiva. E, no fundo, é onde começa a se concretizar essa visão de um cristianismo que não se contenta em entender o mundo, mas que se sente chamado a participar da sua construção, articulando de forma viva e dinâmica a fé, a razão e a ação. Fica muito claro o propósito. E para quem nos ouve, talvez fique uma questão para refletir, inspirada por toda essa discussão que a gente teve. Se a teologia hoje aposta tanto no diálogo e na contextualização, como um teólogo pode, concretamente, construir pontes eficazes entre suas convicções religiosas, que podem ser bem profundas e específicas, e os espaços públicos seculares ou interreligiosos? Especialmente quando se trata de temas que geram polarização e forte discordância na sociedade. Como manter a identidade e, ao mesmo tempo, ser essa tal presença pública construtiva? Fica no ar. É, sem dúvida, uma excelente pergunta. Talvez o grande desafio prático que fica dessa reflexão sobre a formação teológica atual. Um desafio constante. E com essa provocação, encerramos nossa análise de hoje. Agradecemos muito a companhia e esperamos reencontrar todos na próxima.